Eu disse para os meus colegas de mesa que eu estou na minha casa, mas é o que justifica a minha presença aqui diante de discussões do CARF, né, da Concarf. Eu tenho certeza que o convite para essa minha presidência é de receber os meus colegas de mesa. Tenho aqui amigas e amigos de longa data, mas a minha colaboração aqui realmente é de anfitriã. É assim que eu me sinto, como a professora Semiramis trouxe na mesa inicial, a PUC de São Paulo é a minha casa. Então, dando início aos trabalhos dessa mesa, que tem por tema central a competência e o funcionamento do CARF, nós traremos a fala da professora Mauritânia Mendonça, conselheira da primeira sessão de julgamentos do CARF, mestre e doutoranda também dessa casa, professora de Direito Tributário nos cursos de especialização do IBET, orientadora de monografias, minha querida amiga, pessoa muito especial, que faz tudo com muito carinho, muito amor, e eu já tive a oportunidade de assisti-la proferindo essa palestra, e que é um encantamento para mim, de não presumir que as pessoas conheçam determinadas coisas. Isso é o mais importante para quem está atuando na advocacia, atuando perante os tribunais. A gente tem aflições e muitas vezes se depara com pessoas que imaginam que a gente esteja sabendo o que está acontecendo, e é uma coisa que a professora Mauritânia não faz. Ela não presume, ela simplesmente divide, compartilha, multiplica seu conhecimento, trazendo as pessoas para perto, e vocês vão poder presenciar isso. Eu vou aproveitar a oportunidade já para pedir que a equipe técnica disponibilize a apresentação da professora Mauritânia. Professora, com a palavra. Muito bom dia a todos. Me ouvem bem? Eu quero agradecer a oportunidade, o convite que me foi formulado, agradecer à presidente Ana Cláudia por esse trabalho maravilhoso que ela tem feito na presidência da Concarf, aproximando o CARF, aproximando os conselheiros da sociedade, do público em geral e também dos acadêmicos. É um trabalho assim que é digno de nota. Agradecer também à BDF, que tem sido uma parceira incansável aqui na pessoa do Dr. Felipe Renault, e em nome das mulheres conselheiras, na pessoa da doutora Mariel, eu agradeço a presença de todos e também agradeço a presença de alunos que, porventura, aqui estejam, pós-graduandos. Nós temos alunos aqui na plateia da PUC. Ótimo, ótimo. Como muito do que eu vou falar já foi dito e facilitou muito o meu trabalho pelos colegas que me antecederam, eu vou tomar 2 minutos da minha fala para contar uma história. Uma parábola bíblica. Conta-se uma história que um senhor muito rico programou uma viagem. Chamou os seus servos mais próximos e deu-lhes talentos. Talentos que era a moeda da época. A um ele deu 5, a outro deu 3, e ao último ele deu 1. Aquele que recebeu 5 tratou logo de investir, multiplicar, estudar, saber como ele poderia ganhar mais com aquele talento que lhe foi concedido. O que ganhou 3, da mesma forma, trabalhou diligentemente, estudou, fez cursos de extensão lá no IBET. Eu tenho que puxar, né? Tenho que falar. Minha diretora está aqui. Eu sou filha do IBET e da PUC também. E conseguiu também multiplicar seus talentos. Porém, aquele que recebeu 1 talento enterrou, escondeu o seu talento, com medo do julgamento dos outros, com medo de perder, e quando fosse prestar conta para o seu chefe não tinha nada a apresentar. E, através dessa lição, dessa história, eu posso trazer várias lições. E uma delas
talvez eu esteja falando para alguém aqui, talvez para mim mesma, porque a mensagem primeiro fala ao mensageiro para depois contagiar os outros. Não tenha medo de investir, de explorar o seu talento, de buscar aprimorar esse conhecimento, porque já dizia minha sábia avó, conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. E por isso nós estamos aqui nessa manhã, reunidos, né, para compartilhar esse conhecimento. Metade do que a Priscila falou a meu respeito, acho que 90% não é verdade, é porque a gente é amiga. Mas eu estou extremamente nervosa, eu peço a compreensão de vocês. Bom, como já foi dito aqui, o CARF é um órgão paritário, onde se realiza o julgamento de recursos em segunda instância no âmbito tributário e aduaneiro. A professora... Ops. Ali. A professora Ana Cláudia já trouxe ali o histórico, né? Nós estamos aí com o CARF à beira de completar 100 anos. Quando eu comecei a advogar na advocacia tributária, eu tinha 21 anos. Em 1994, nós tínhamos ali 3 conselhos de contribuintes. Eu comecei muito precoce, viu, Marcelo? Em 2009, houve a junção desses 3 conselhos e a criação do CARF. Ao longo desses anos, o CARF vem sofrendo alterações, mudanças em seu regimento, na sua composição, mas, como diz aí o jargão, nunca antes na história desse país, do ano passado para cá, tem se ouvido falar tanto do CARF. É o voto de qualidade, é isso, é aquilo, é o órgão arrecadatório, mas, já de antemão, eu ressalto, o CARF não é um órgão com viés arrecadatório. O CARF é um órgão de controle de legalidade do lançamento. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o CARF, eu gosto de ressaltar a importância desse órgão. Quem aqui nunca esteve no CARF? Nós temos algumas pessoas que nunca estiveram no CARF. E convido vocês a irem, a conhecerem, a estar próximo desse tribunal, que é extremamente importante. Tribunal esse cujas decisões são citadas pelos tribunais superiores. Mas, como falar do CARF está na moda, dia 30 saiu uma decisão do ministro do STJ falando que as decisões do CARF não servem como parâmetro para orientar a conduta dos contribuintes no planejamento tributário. Por exemplo, não preenche os requisitos ali do artigo 100 para ser tratado como um costume ou uma prática reiterada da administração. Ali, a importância do CARF, né? E eu destaco aqui a importância do órgão que dá espaço para o contribuinte. O CARF não é a mão do fisco, não é a casa do fisco. Pelo contrário, o CARF é a casa do contribuinte. Eu vejo assim, um contribuinte, do menor ao maior devedor, pode chegar ali ele mesmo e fazer a sua defesa, apresentar a sua defesa oral, apresentar a sua defesa, a sua sustentação oral. Para quem não conhece o CARF tem uma competência delimitada por matéria e por sessões, né? Na primeira sessão, que é a minha sessão, o que a gente julga com maior prioridade é IRPJ, contribuição social sobre o lucro, imposto de renda retido na fonte, simples. Segunda sessão, IR, pessoa física, contribuições previdenciárias. Terceira sessão, PIS, COFINS, matérias aduaneiras, que, inclusive, agora, com o novo RICARF, nós temos 2 sessões especializadas, 2 turmas especializadas em direito aduaneiro, traduzindo aí o avanço e o reconhecimento dessa matéria, que é extremamente importante e que tem gerado inúmeras discussões e merecia esse reconhecimento. Bom, o novo regimento do CARF está previsto ali no site, que ele teve algumas balizas no site do CARF.
priorizar a celeridade de julgamento dos processos, porque, como já foi dito, por causa da pandemia, da greve dos auditores, do voto de qualidade, o estoque ficou enorme. Segundo o CARF, é priorizar o acesso à justiça com a criação do plenário virtual, e eu concordo, porque tem vários contribuintes que não têm condições de se deslocarem até Brasília para fazer sustentação oral, mas há controvérsias em relação à viabilidade, o possível cerceamento do direito de defesa no plenário virtual. E, ao fim, como não é a prioridade, mas julgando mais processos, o fisco espera arrecadar mais. O que o fisco não contava é que também foi noticiado recentemente que o que o fisco acreditava era que, com todos aqueles benefícios de redução de multa, em decorrência de processos decididos pelo voto de qualidade, o contribuinte fosse estimulado a não ir para o judiciário, mas sim aderir aos pagamentos. E foi noticiado também recentemente que, por causa da demora da publicação dos acórdãos, o contribuinte não está aderindo a esse pagamento tão benéfico. E, já antecipando o que eu iria falar lá na frente, para nós contribuintes, para nós conselheiros, esse novo regimento diminuiu o nosso prazo para a formalização dos votos. Nós não temos assessoria, tudo o que fazemos somos nós mesmos, desde a leitura, relatório, formalização, toda a parte burocrática é feita pelo conselheiro. Então, veja, percebam, diminuindo o prazo para formalização de voto, consequentemente, esse acórdão vai ser publicado com maior antecedência, né? E é isso que foi proposto nesse novo regimento. Com relação às alterações, já foram ditas aqui, a padronização em relação ao número de conselheiros entre turma ordinária e turma extraordinária. Para quem não sabe a diferença, a turma extraordinária, originalmente, ela foi criada para julgar processos de menor complexidade, de valores inicialmente até 60 salários mínimos, depois até 120 salários mínimos, e agora, com o novo RICARF, preferencialmente de valores iguais ou superiores até 2.000 salários mínimos. Então, esse preferencialmente é muito perigoso, porque tem uma outra disposição que diz que, por ato do presidente, essa competência pode ser prorrogada. Então, veja, uma turma extraordinária que tem um rito sumário, um rito simplificado, que não tem sessão presencial, o contribuinte pode fazer sustentação oral, por enquanto, online, ali, ao vivo. Mas, com a criação do plenário virtual, a previsão é que o contribuinte vá fazer a sua sustentação oral enviando um arquivo de áudio ou de vídeo. Então, veja, se a turma extraordinária pode julgar casos mais complexos, deveria também oportunizar que esses julgamentos fossem feitos via uma sessão síncrona. Um outro ponto também é que, considerando a possibilidade, dado esse preferencialmente, das turmas extraordinárias julgarem processos de maior complexidade e de maior valores, nós temos uma restrição, que acórdão de turma extraordinária não serve como paradigma para interposição de recurso especial. Então, aí, nós estamos diante de uma questão que pode ser um ponto sensível, né? Eu vejo que o regimento interno aí poderia ter sido melhor fundamentado. O aumento do mandato, né, foi frisado aqui, na tentativa de reter os bons talentos do CARF, de propiciar uma segurança jurídica, porque quanto mais tempo a gente fica lá, mais experiente vai ficando, a gente demora menos tempo para lidar com toda a burocracia que é de vai, voto, vai, volta, voto, manda assinatura, não, está errado, corrige. E tudo isso
quanto mais tempo o conselheiro está lá, mais fácil fica. No entanto, esqueceram só que o aumento do tempo do mandato não é suficiente para reter os bons profissionais, os bons conselheiros. É preciso também que se garanta ao conselheiro dos contribuintes melhores condições de trabalho, como, por exemplo, colocar à disposição uma biblioteca digital, a possibilidade de um descanso anual para o conselheiro. Agora, em outubro, eu completo 6 anos no CARF, eu tenho 6 anos sem tirar férias. Não está satisfeito? Saia. Eu já ouvi. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu tenho um plano. E eu vou até o final. Então, veja, poderia se pensar também, com esse tanto de processo represado que tem sido colocado para julgamento, para diminuir esse estoque, nós estamos tendo sessões extraordinárias. Tem turma que tem sessão há vários meses, de segunda a sexta, quando o normal seriam 3 dias. Essas sessões extraordinárias não foram objeto ainda de um aumento da remuneração do conselheiro. Seria algo a se pensar. Tem conselheiro que, eu não sei se vocês sabem, mas o conselheiro ele tem que pautar 126 horas todo mês. Então, foi distribuído para o conselheiro, se ele não pautar em 180 dias, ele leva uma advertência. 3 advertências, perde o mandato. Então, se às vezes o seu processo está parado lá há 10 anos, há 7 anos, como da professora Betina, a culpa não é nossa, a culpa não é do conselheiro. Ai, fiquei emocionada. A Priscila botou ali a placa de 1 minuto, quase caí. Então, veja que há muito ainda a se melhorar. É um avanço o novo RICARF? Com certeza. Um melhor gerenciamento do estoque de processos, várias outras questões que eu poderia trazer aqui, mas o meu tempo não me permite. E eu gostaria só de deixar aqui para vocês que, agora, recentemente, o valor para realização de sessões síncronas foi alterado em relação ao anterior. O valor, não. Em relação aqui, para ser a sessão presencial, lá do jeito que a gente conhece, ou híbrida, o processo tem que ser, na primeira sessão, a discussão de 60 milhões ou mais, e assim por diante. Só que uma novidade benéfica que veio é que, antes, esse valor era somente a exigência de crédito tributário. E agora também incluiu, nessa possibilidade de ser efetivamente sessão síncrona, a questão também de pedido de restituição de compensação. E, para encerrar minha fala, eu quero dizer que o CARF tem sido uma escola para mim, depois de 21 anos na advocacia, estar do outro lado, conhecer e saber que ali, na sessão de julgamento, eu falo pela minha turma, não tem conselheiro do fisco ou conselheiro do contribuinte. Nós somos ali conselheiros. Por vezes, eu já relatei um processo que eu negava provimento ao recurso voluntário, mas houve divergência por parte de um conselheiro fazendário. Não, Mauritânia, eu vou dar provimento, porque é assim, 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 mudar o meu entendimento e vice-versa. Então, eu espero ter cumprido com o meu objetivo aqui, com o que foi me proposto, que é apresentar um pouquinho do CARF e algumas dessas alterações do regimento interno. Eu agradeço e me coloco à disposição. Oi, oi. Ah, pronto. Eu disse que ela seria brilhante, e assim ela foi. E dando continuidade, então, aos trabalhos, eu passo a palavra para o doutor Laércio Cruz Uliana Júnior, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, vice-presidente da turma aduaneira do CARF e ex-presidente da CONCARF, conterrâneo da professora Betina. Orientando também.
A responsabilidade é grande, né, professor Laércio? Com você a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Priscila. É um imenso prazer estar aqui hoje, falando um pouco sobre a competência do CARF. E estar aqui com meus amigos. O Caio foi ex-conselheiro do CARF, mas era da primeira sessão, fiz uma grande amizade. A Mauritânia. Eu nunca sei pronunciar teu nome, Jess. Não sei. E essa. Opa, o microfone. E também. Alô? Oi também. E a Suzy. Conheço a distância, prazer conhecê-lo pessoalmente. Bem, primeiro agradecer aqui a ABDF e a Concarf. A Concarf, como disse, fui presidente, mas a Ana Cláudia está fazendo um serviço muito melhor que o meu. É muito melhor, a gente tem que prestigiar. E a ABDF na figura do nosso Felipe e da professora Betina, que é minha orientadora do doutorado. Bem, pessoal, tentando falar rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, porque também quero escutar os demais palestrantes, sobre a questão do CARF, né? Eu escutava a Mauritânia falando das moedas, dos talentos, né? Eu sou de Campo Mourão, interior do Paraná, e na época, uma vida muito simples, tudo, e tive um problema que perdi meu pai com 12 anos, morreu afogado, e eu quase morri junto com ele. Daí o pessoal fica com dó. Não é para ficar com dó de mim, tá? Mas o ponto que eu quero chegar. Eu tive essas limitações, eu fui enfrentando, buscando meu talento. Meu talento é falar. É falar, meu talento. E fui estudando muita gente, me ajudando, conhecendo muitas pessoas e fui aprimorando. E eu nunca imaginava ser conselheiro do CARF, fazer um mestrado, um doutorado. Até o ponto que eu fiz o mestrado lá em Curitiba, e terminei o mestrado e resolvi fazer uma disciplina de doutorado da USP. A gente que é do interior do Paraná, professora, disse, nossa, é algo tão distante, parece que inacessível. Entrei na turma do professor Gerd, eu fui da última turma dele como aluno especial, e ali eu comecei a me aventurar um pouco mais, Mauritânia. Então, eu recomendo a todos que possam se jogar, vão alcançar. Daí eu queria ser conselheiro do CARF. Eu pedi a indicação para algumas pessoas. Daí falava assim, não vou indicar você, porque é algo quase inacessível. Um colega teu, por sinal, lá do Paraná, que você conhece. Quase inacessível. Tudo bem, daí, coincidentemente, um dia recebi uma ligação, você quer tentar concorrer ao CARF? Deixando de tortar, até porque a gente quer pessoas com esse perfil. Beleza, fui. Mas daí eu cheguei lá no CARF, daí, Mariel, a língua é o chicote da bunda, né? Eu pegava, tirava sarro do pessoal, assim, nossa, o pessoal fica julgando crocs, se é sapato, chinelo, o que é. E, de repente, me vejo lá no CARF, na terceira sessão, para quem me conhece, adoro direito aduaneiro. Daí, o ponto que eu vou chegando aqui, daí criam essa competência em maio nas turmas aduaneiras, mas eu chego lá no CARF. Poxa, agora eu me deparo aqui julgando isso e todo mundo esquece da confusão tributária que nós temos. Nós tem uma chamada TIP, uma tabela do IPI, ali onde tem a classificação fiscal. E a classificação fiscal, a NCM, melhor dizendo, não é coisa do Brasil, é coisa do mundo. Só que o mundo faz o quê? Usa essas classificações para fins administrativos. Como assim? Por exemplo, a Anvisa. Vou fazer um shampoo. Precisa de autorização ou não da Anvisa. Então, é isso que ele se preocupa, não se preocupa com fins tributários. Daí o Brasil incorpora, mas para fins tributários cria esse grande problema, que são mais de 10 mil itens. Daí eu e a Maria, a gente fica lá dizendo que o outro está errado. E eu estou certo, ela está errada, ela está certa, eu estou errado, e assim vai a gente convivendo, dando risada. Mas a competência do CARF, chegando lá, hoje, como já foi dito, é o Tribunal das Provas, da legalidade, ali em boa parte. Por quê? Você chegar somente com a tese jurídica, não vai prosperar teu pleito. Quantas vezes eu pego processos, eu tenho uma estatística minha, do que eu nego provimento, 60% mais ou menos é por falta de prova. O contribuinte, às vezes, tem um bom direito, mas não traz documento. Então, essa competência do CARF, nós temos que tomar um cuidado, por mais que tenha o pequeno, que faz seu pedido lá de restituição, muitas vezes, porque o governo acha que só ali é auto de infração, e não, tem muita gente pequena lá pedindo. Muitas vezes eu preciso dessa prova. Daí que a verdade material, que ela vem bem, né? Justamente porque essa formalidade moderada eu consigo baixar uma diligência, consigo pedir uma informação ao ponto que, não sei se vocês já viram um caso que nem esse, isso só acontece em turma que julga classificação fiscal, tá? IPI ou questão aduaneira. O sujeito chega com uma barra de ferro no CARF,
Vai dar na cabeça da gente, né? No meio do julgamento. Se perder, tá com a arma na mão, né? Não, mas foi passando de mão em mão para podermos verificarmos o produto. O outro levou um toner. O outro ainda ele destituiu o advogado e o dono da empresa foi lá sustentar, levou o contrato em mãos. Mas o ponto é o quê? Com essa modalidade, formalidade moderada, a gente conseguiu apreciar aquelas provas e entregar o melhor direito. Então, essa competência hoje, diferente um pouco do judiciário, que a prova é preclusa e por aí vai, no CARF, lógico, tem turmas e turmas, mas nós conseguimos hoje uma maior flexibilidade. E com isso, a gente busca a verdade material, a verdade real em relação àquilo. Daí vem agora esse novo regimento, já dando um salto, senão vão me cortar a palavra. Nós temos a novidade das turmas aduaneiras. São as 2 melhores turmas do CARF, o resto é conversa fiada, né, Mariel? E assim, eu não sei ainda na turma da Mariel se começou a chegar muito processo aduaneiro, mas na minha começou a chegar agora e realmente o debate é outro. Não estou falando mal dos outros colegas. É que nós fomos criados no direito aduaneiro. É a mesma coisa, professor, pegar o sujeito que só estudou IRPJ, botar agora para julgar PIS/COFINS. Vai dar um nó na cabeça até ele aprender isso, vai queimar bastante tutano aí. Então, esse foi um grande avanço. Daí, lógico, nós temos um problema que a Mariel ama, que chama súmula 11, prescrição intercorrente, né, Mariel? E ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. Daí, mas é o que acontece. Não, daí ela tem toda a razão em relação à questão da súmula 11, porque justamente não é multa tributária, e sim aduaneira, então não deveria ser aplicado. Mas daí qual que é o grande problema? Daí eu, Laércio, falo o seguinte, olha, eu aplico, melhor dizendo, a súmula 11, porque pediram para fazer a revisão, deram um argumento lá que eu não posso falar nada sobre, só pedi um minuto de silêncio sobre as considerações. Eu falei assim, não, isso aqui também aplica a questões aduaneiras. Ponto. Daí eu falei assim, fizeram a revisão, bem ou mal fizeram, discordo ali, mas eu aplico porque fizeram a revisão. Mas daí qual que é o grande ponto? Que daí nessa revisão da súmula 11 fala sobre processo administrativo fiscal, PAF. A gente fala assim, não, o aduaneiro ele só pega ali, só utiliza ali como instrumento para seguir um rito, mas não que a natureza dele seja essa. Daí vem o voto de qualidade agora, especialmente agora com a nova lei, tinham 19 antigamente que empatava favoravelmente o contribuinte, mas daí fala o seguinte, mas se é um processo de natureza do PAF, conforme prescreve ali a súmula 11, que não aplica prescrição intercorrente, então se houve empate aqui, a gente tem que dar favoravelmente ao contribuinte. Mas daí o Ministério da Economia, à época, falou assim, não, multa aduaneira aqui é diferente. É diferente. Aqui é igual, que é diferente. Beleza. E não é. Daí agora, um colega nosso falou esses dias num grupo de WhatsApp que o STJ também, lá no STJ, PGFM está falando, não, multa aduaneira é multa tributária. Espera lá. Então, estão misturando as coisas, né? Mas então, daí começa a surgir essa discussão aqui, mas eu vejo pouca gente levando para o judiciário isso. Pouca gente, por quê? A maioria é tributarista, não é aduaneirista, entendeu? Daí eles não levam no judiciário para tentar fazer isso, porque às vezes não tem tanto tato. Isso é uma crítica a vocês mesmos. Daí eu já falei das provas e legalidades. A questão das súmulas facilitou muito. Agora poder propor na turma, achei bacana a ideia, boa a iniciativa. Temos até hoje um artigo do nosso colega Zé Renato, e juntamente com o Matheus, não esse, outro Matheus Soares, que vão falando as críticas do CTN e as normas aduaneiras, que muita gente quer aplicar CTN em questão aduaneira e vice-versa. Então, mas a competência disso vem para tentar apaziguar, penso eu. E essa questão dos mandatos que a Mauritânia falou, eu faço uma enorme crítica, porque eu fui presidente da associação. Acho que eu fui talvez o único, tá, que quase falou com o ministro. Mas eu estava com o líder do governo numa época, ele ligou para o Guedes e falou assim, estou aqui com o Laércio e tal, atende ele. Tá, você era meu conselheiro lá, você lembra. E por que eu estou falando isso? Eu fui numa reunião no Ministério,
Eu falei assim, gente, a rotatividade ano do CARF, não sei se vocês sabem, é 30%. Não é 30% do pessoal que não tem mais prazo lá para ficar e vai embora na compulsória. É 30% do pessoal que recém entrou. O cara não tem mais de 2 anos. Se for para a primeira sessão, a proporcionalidade é muito maior. A terceira é o equilíbrio ali. Mas, então, eu rodo 30% de conselheiro ano. É lógico que vai ter problema de segurança jurídica. É óbvio que vai ter de estabilidade. É óbvio. Mas qual o ponto que eu quero chegar aqui? Por que dessa rotatividade de 30%? Ah, porque o mandato está acabando? Me desculpa. Acho legal, eu não sou contra prolongar esses mandatos, mas penso que o CARF foi constituído para ter essa rotatividade mesmo. Acho que a natureza do CARF, essa rotatividade, foi feito para isso, penso. Mas o pessoal sai cedo de lá por causa da remuneração, principalmente. Remuneração, os direitos. Até esses dias perguntaram para mim, é verdade se tem um gabinete no CARF? Assim, é lógico, eu tenho 10 assessores, e se tiver algum problema, vai falar que é minha chefe de gabinete, é uma piada interna. Quem que é? A Cleusa. A Cleusa, para quem não sabe, é a funcionária mais antiga do CARF, que resolve todos os problemas do CARF. Eu fui lá e liguei assim, Cleusa, eu falei que tem um gabinete e você é minha chefe de gabinete, resolva. Mas, lógico que nós não temos isso. E isso vai acontecendo o quê? Poxa, eu vou para a advocacia, retorno, o mercado captura, justamente porque são pessoas julgando processos relevantes e eles vão sendo moldados. Por exemplo, quando eu cheguei no CARF, eu tinha 32 anos. Eu peguei um caso de um 1,5 bi de banco. Eu acabei de falar para vocês, eu vim da parte aduaneira. Eu precisei remar para aprender ali. E olha a responsabilidade, eu julgando 1,5 bi. Eu conhecia PIS/COFINS, mas não de instituição financeira. Lógico, eu tinha bons colegas que argumentaram. Então, essa questão do mandato, a gente tem que dar uma focada em relação à melhoria das condições, seja salarial, seja outras coisas mais, mas só lembrando que também, que dificilmente a gente vai ter um aumento salarial, porque se a gente pedir, efeito cascata, todas as categorias vão ter que ganhar também. Então, por isso que eu sou a favor, às vezes, ganhar só por sessão extraordinária, um a mais, um adicional, porque é mais fácil de aprovar. Outra coisa, a questão da estabilização da jurisprudência, tudo que saiu essa notícia do STJ, o fato é que a gente não aplica o artigo 23 da LINDB, né? Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz o quê? Que as decisões administrativas devem ser observadas ali para o contribuinte. Talvez não observar essas de TOs aí, talvez, mas pelo menos de Câmara Superior, cá entre nós, né? Tem que observar, seja favorável ou não, o contribuinte, que eu acho que é mais desfavorável do que para o contribuinte atualmente, mas tem que observar em relação a isso. Então, hoje o CARF, fazendo um apanhado aqui, tem melhorado em algumas condições, modernização, mas tem que avançar um tanto mais, como essa questão de, pode fazer resolução sem passar pelo plenário hoje, pode não conhecer do recurso sem passar pelo plenário. Mas o que acontece? Isso não conta como horas trabalhadas para mim. Então, se eu fizer isso ali, eles vão e eu não indicar mais processo, vão descontar do meu salário, porque eu não indiquei a meta. Nisso, o presidente do CARF ele tem trabalhado, eu culpo mais o próprio ministério do que a administração. Eles têm trabalhado, mas muitas vezes o próprio ministério não conhece. Nesse dia que eu fui lá no ministério que eu falei para vocês, na hora que eu falei o quanto que a gente julgava e a rotatividade, ninguém tinha conhecimento. Ninguém tinha conhecimento. Então, o CARF é muito legal, gente. Acredito nele. Nós temos que diminuir essa rotatividade justamente porque a instabilidade é muito grande. Eu vejo hoje que eu sou o decano da minha turma, eu tenho um repertório jurisprudencial para todos os lados que facilita muito a compreensão. E assim, valorizando meu passe, né? Já estou terminando. Valorizando meu passe. É justamente isso. Conheço muito o repertório, conheço o funcionamento das empresas, porque já julguei tanto processo. Na hora que a gente explica para os colegas, fica muito mais fácil para ele tomar qualquer decisão. Não é para concordar comigo, mas para qualquer caminho seguir. Então, antes que eu estoure meu tempo, gostaria de agradecer a todos. Então, bom dia. Laércio, Obrigado. Laércio. Então, dando continuidade aqui aos trabalhos, passo a palavra para o professor Caio César Nader Quintela, parecerista e árbitro,
ex-vice-presidente da primeira sessão e da primeira turma da Câmara Superior, do CARF, professor do INSPER e sócio do Nader Quintela Advogados. Professor Caio, com você a palavra. Muito obrigado, Priscila. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço também à CONCARF, na pessoa da sua presidente Ana Cláudia, que merece ser muito elogiada pelo trabalho que vem sendo feito. Agradeço à BDF, na pessoa do Dr. Felipe Renault, que tem sustentado aí as companhias aéreas, né? Ele representa aí, acho que 5% do faturamento, pelo menos, da Gol. E a PUC, que também é minha casa. Eu graduei, sou mestre por aqui, e ela é muito melhor que a USP e o Mackenzie. Então, sério, e tem arcadas muito mais bonitas no Pátio da Cruz, tá? Se vocês forem ver lá. Indo ao nosso tema antes, eu só gostaria de... O Laércio trouxe duas coisas que eu confirmo no que ele falou, da questão das amizades, porque tem estudos que dizem que experiências traumáticas e ter um inimigo em comum unem as pessoas. E eu acho muito engraçado, se bem que atualmente eu acho que essa coisa está todo mundo muito alinhado, né? Todo mundo muito concordando, muito elogiando as modificações no CARF, tudo é lindo, mas pelo menos a parte traumática eu acho que fica. E aí me lembrou a história que eu me casei no CARF. Eu fui falar com o Rafael Vidal, que era presidente da primeira sessão, se eu podia não indicar os 126 processos, não sei o que. E eu ouvi exatamente, olha, casamento não é obrigatório, né? Você pode... Exatamente. Ele falou, você pode adiar, aí, não sei o quê. E interessante, e discordando de uma frase que atribuem ao velho Pinheiro, do Pinheiro Neto, que ou você é um bom profissional ou um bom pai. Coincidentemente, o meu filho nasceu 11 meses depois que eu pedi a exoneração do CARF, porque... né? Então, gente, agora vamos à palestra. Eu vou falar aqui rapidinho sobre o CARF, a Câmara Superior e as súmulas. Bom, ok. Primeiro, então, hoje já se falou muito sobre o CARF propriamente, então eu vou passar aqui brevemente sobre uns pontos que parecem muito técnicos, mas eles são bastante definidores de como nós vamos tratar as figuras dentro do CARF. Então, ele é um órgão da administração tributária federal e tem uma função deliberativa. Muito não no sentido de definido como uma função deliberativa, mas como uma oposição a um órgão consultivo ou um órgão normativo, como seria a COSIT, por aí vai. Ele tem o Sérgio André não está aqui hoje, tá? O Sérgio André, ele é um professor da UERJ que defende que o CARF não tem jurisdição, tá? Eu discordo e tento conciliar. Na verdade, o que acontece? O CARF ele tem uma premissa imediata, lá na frente, teórica, de revisão de legalidade dos atos de constituição de crédito. Mas, como ela exerce essa função de revisão de legalidade? Através da prerrogativa de jurisdição, de dizer o direito, de aplicar, de falar, olha, a esse fato aplica-se essa norma. É exatamente o que o CARF promove, queira o professor Sérgio ou não, certo? E, exatamente nesse sentido, por ser jurisdicional, ele tem jurisprudência. E, muito mais do que isso, a jurisprudência ela tem relevância normativa, que é exatamente o que a gente vai ver, que são as previsões regimentais, que, inclusive, limitam e criam direitos com base na jurisprudência do CARF, certo? E era esse ponto que eu queria chegar. Qual a natureza da Câmara Superior específica? Então, dentro, inclusive, da didática da Mauritânia, uma amiga também muito querida, que começou jogando com a gente como suplente, hoje é titular da turma da qual eu também fui titular e vice-presidente. A Câmara Superior ela está em cima das turmas ordinárias e ela tem uma função primeiro, ela está fora da garantia do duplo grau. Isso é uma coisa bastante interessante. Ela só existe por intenção, vontade e missão institucional, ok? Não é uma garantia do contribuinte, não é uma garantia da sociedade, a Câmara Superior, porque ela se presta a fazer o quê? Uniformizar a jurisprudência. Exatamente por isso que tem duas turmas de aduaneiro e também foi um jeito de pôr a Mariel em uma e o Laércio em outra. Né? Exato. Dizem que... Então, são dois motivos. Primeiro, cada um ficar em uma.
Né? Não teria durado uma semana. As pessoas gostam de mim. Sim. De você também. E exatamente, por mais que você não acredite. Exatamente para ter dois órgãos diversos, podendo haver, então, dando margem aí a dissenso jurisprudencial. E quando nasce o dissenso, você nasce a necessidade de uniformização. Tá? Então, mas qual é a contrapartida disso? A Câmara Superior, por não ser uma garantia, você não tem o efeito devolutivo, tá? Ainda que você possa entrar com mandado de segurança, dizendo que o seu direito à ampla defesa, o contraditório, está sendo negado por não ter sido conhecido o seu recurso especial, não é propriamente uma garantia, certo? Mas o que acontece é que, exatamente, você tem um critério de acesso, e esse critério é exatamente esse dissídio interno que está dentro do Conselho. Então, e para que isso? Por que é tão importante? Porque eu estou repetindo tanto. A CSRF ela é o ponto institucional do CARF que conversa com a sociedade. Ele é o portador da informação que a sociedade quer, no sentido de, vamos lá, tributação de lucros no exterior. O que vocês entendem? Eu não vou olhar, sem desmerecer, para uma decisão da segunda turma ordinária da Quarta Câmara, porque a primeira turma ordinária da Quarta Câmara pode entender de outra forma. Exatamente, eu vou olhar para a decisão da Câmara Superior. Então, no fim do dia, essa é a razão dela ser da maneira mais abstrata possível. Ela carrega a palavra do diálogo institucional do tribunal com a sociedade. E o que se espera da Câmara Superior? Né? A gente espera segurança jurídica. É complicado a gente falar sobre isso, é um tema bastante delicado, que, como os colegas já trouxeram, a gente tem problemas de alta rotatividade, inclusive na Câmara Superior. Então, é muito comum você ter uma mudança de entendimento, e não um entendimento pontual, ordinário, dentro de, como o Lércio bem falou, de uma turma que trabalha com provas, que fica vendo cano e essas coisas aí que ele gosta, né? Mas uma turma que decide propriamente o direito, certo? Então, trocou uma pessoa, mudou uma cadeira ali, mudou uma jurisprudência que estava sólida ali há 9 anos. E, por mais inveja que os ministros do STJ tenham, Mauro, desculpa, você vai fazer um planejamento tributário, você contrata o professor Quiroga, muito provavelmente, em algum documento que ele fornecer, se eu quiser arquivar na minha contabilidade, vai falar, olha, você pode fazer isso porque a Edeli falou que podia. E daí vai ter lá um julgado da Câmara Superior, não sei o que a Edeli acompanhou e validou. Então, podem decidir o que quiser. No mundo pragmático, é o que vai determinar, pelo menos, o cálculo de risco daquele planejamento que está fazendo, que vai refletir, por sua vez, no seu balanço, que vai refletir nas finanças da empresa. Então, no fim do dia, as decisões elas afetam até a economia. E é por isso que a gente precisa de coerência, racionalidade e confiança. O que acontece muito é uma falta de um pensamento de colegialidade. O indivíduo entra na nova turma, é esperado. Eu tentei fazer isso. É que, no meu caso, graças a Deus, eu não tive esse conflito. Mas, até eu poder ser relator ou dar um voto, uma declaração de voto, que não é obrigatória no CARF, eu acompanhava a posição anterior da turma, tá? E já avisava, eu vou, eventualmente, ser relator. Isso não acontece mais hoje. Então, a gente vê mudanças muito bruscas, e isso realmente acaba, muitas vezes, conflitando. Né? E por quê? E exatamente dentro dessa lógica, surge a figura das súmulas, como o próprio presidente atual, Carlos Higino, estava falando. E, cada vez mais, essas súmulas vêm ganhando importância, por 2 motivos. Porque elas são, vamos por assim, essa cristalização, essa fotografia do filme jurisprudencial que se retira, certo? E também elas vão gerar muito mais eficiência, porque, como a gente vai ver, existem os mecanismos vinculados a essas súmulas. Desde a portaria de 98, os conselhos de contribuintes já tinham uma previsão de edição de súmulas, tá? Mas elas só foram, em primeiro lugar, editadas em 2006. Ficaram 8 anos ignoradas como instituto, mas principalmente pelo fato de que não tinha punição. Falava até, em 98, que os conselheiros deviam observar as súmulas, mas, se você não observasse, não tinha absolutamente nenhuma norma secundária, nenhuma norma consequencial.
Aí, com o CARF, com o fim dos 3 conselhos e a união no CARF, vem a questão da perda de mandato do conselheiro que não observa a súmula, certo? E aí sim elas começam a ganhar cada vez mais força como ferramenta. E, naturalmente, aí, se eu quero que algo seja julgado, vamos supor, se eu acho que algo já está maduro, eu não preciso mais perder tempo, eu edito a súmula, e se eu obrigo o julgador a assim fazê-lo, naturalmente, ela vai ser processada sumariamente. Isso veio, inclusive, olhando para o judiciário. Tá? O judiciário, em 2004, tem as súmulas vinculantes do STF, que é um elefante branco ali, é uma coisa bastante rara, que acabou não sendo muito do nosso dia a dia, mas vieram os repetitivos e a repercussão geral em 2008, meses antes do CARF. Então, entende-se que teve muito esse diálogo e essa integração. Tá? E essa integração ela se reflete no nosso regimento, que, inclusive, são 2 limitadores para você chegar à Câmara Superior. Os julgados, no rito dos repetitivos em repercussão geral, assim como as súmulas, certo? Mas daí qual é a grande pergunta aqui? Elas são vinculantes, a gente já viu que são ao julgador, e elas não eram até a administração tributária, até 2018, e, ironicamente, até a DRJ. Então, você tinha a súmula que vinculava as 2 pontas, mas não vinculava o meio. Era bizarro, e, nesse ponto, eu concordo que acertou as modificações regimentais. Tá? As outras a gente depois conversa. Qual a limitação recursal na aplicação das súmulas? Porque eu mesmo disse, você não pode recorrer contra a súmula para a Câmara Superior. Eu tenho, realmente, objetivamente, uma definitividade de proibição. Então, se a Suzy me perguntar pode ou não pode, sim ou não, vou dizer não, você não pode recorrer contra a súmula, isso é fato. Só que, subjetivamente, eu tenho uma limitação que é seletiva, que aí a gente vai chegar naquela questão de identificar redundâncias para tirar uma exceção daí. Tá? E é exatamente assim que funciona o sistema moderno. É na base da redundância e identificação de exceção. Por isso que se torna fundamental figuras como o overruling, que é a superação, no caso aqui seria uma súmula revogada, o overriding, que é a adequação e restrição, que foi isso que o Laércio, você usou um termo muito conselheirês, quando ele fala, mas a súmula 11 foi revisada, foi revisitada. É que, na verdade, a súmula 11 foi até publicada há 2 dias atrás, um artigo no Valor que eu tratei disso. No pleno de 2021, a CNC e a CNI propuseram a revisão dessa súmula, e eu tive o prazer, inclusive, de ser o sustentador, nem sei o nome, mas eu sustentei no pleno essa revisão, apesar de ser da primeira sessão. Né, mas porque estava tendo problemas pessoais, políticos muito sérios por causa desse tema, pegaram alguém da primeira sessão muito sabiamente. E o que aconteceu? Era exatamente uma tentativa de fazer overriding, que era exatamente isso, fazer uma adaptação e uma restrição do alcance de uma súmula. Então, interessante como isso também já está previsto, as 2 hipóteses, dentro do nosso regimento. E tem o famoso e o mais importante distinguishing, que é o que dá a seletividade subjetiva dessa proibição da súmula. O Ricardo ele sempre trouxe esses mecanismos, tá? Os 2 primeiros. Só que o mais importante, ironicamente, ele sempre foi silencioso, que deu o problema que eu mencionei, certo? Então, ele deveria ser algo argumentado. E aí nascem seletividades. A súmula 105, que fala que eu não posso aplicar, no caso do IR e da CS, ao mesmo tempo, a multa de ofício com a multa isolada, os conselheiros, na sua maioria da Fazenda, eles entendem que a súmula 105 só se aplica até 2007, porque ela foi editada com base em acórdons que tiveram como a sua base a redação até 2007, sendo que teve uma mudança geográfica na Lei 9430. E ainda existe a consunção. Mas eu faço aqui um distinguishing porque eu entendo que não se aplica. E isso sempre foi respeitado. Só que, como não tinha uma previsão no regimento, cada presidente vai entender se pode ou não pode ser feito o distinguishing. Isso gera bastante problema. Então, eu tenho uma dinâmica recursal diferente, e, nesse novo RICARF, eu tenho a previsão específica do distinguishing. Isso eu bato palma e tiro o chapéu. Tá? É extremamente necessário. Eu tenho uma exceção racional, tá, agora, a vedação do recurso especial contra a súmula, então ela não é mais objetiva, isso que é interessante, ela no próprio texto passa a ser subjetiva, e ela torna-se, interessante, o distinguishing, ele torna-se uma matéria típica de recurso especial, uma vez que eu tenho uma hipótese
de que fala, olha, não é cabível contra a súmula, desde que seja argumento. Está ali uma hipótese processual, inclusive. Sistematicamente, o que acontece? Acaba esse dogma de, pô, mas ele julgou contra a súmula, ele tem que ser queimado, morto, meu Deus. Acaba esse dogma, certo? E eu valido que a obediência do julgador ela é subjetiva, tá? A vinculação da súmula. E o que nós tememos, no sentido de temor, tá? Primeiro, a apreciação de propostas de súmula sem representatividade. Pô, legal, o CARF é paritário, mas o julgador é obrigado a observar a súmula da Fazenda e do contribuinte. Quando eu faço uma proposta de súmula, quem vai dizer se essa proposta vai para frente ou não? Um grupo de funcionários do Ministério da Fazenda e auditores fiscais na função de conselheiro. Então, é curioso, eu tenho a paridade, mas naquilo que vincula, que é o GEMA, é só um ponto de vista Fazenda. Então, isso deve ser urgentemente alterado, com todo respeito às pessoas que fizeram parte desse grupo, pessoas maravilhosas. E o que mais me preocupa também é a edição de súmulas com apenas 3 acórdãos. Gente, tem matéria que você chega até 4, 5 correntes na Câmara Superior. Se você pegar o que a Lívia pensa de simulação, estou falando de pouco tempo atrás, a minha posição de simulação, a posição do Fernando e a posição de Edeli, você acha 4 vertentes. Tá? E você pode, até exatamente pela rotatividade, encontrar precedentes que foram vencedores de maneira diversa. Numa sessão, numa semana, eu posso ter gerado 3. Ou seja, isso eu suplico que seja alterado. O que esperar? Que nós sejamos ouvidos. Muito obrigado. Parabéns, professor Caio. Está desligado? Não, pronto. Parabéns, professor Caio, sempre brilhante, com raciocínio incrível, rápido. Dando, então, seguimento aos nossos trabalhos, professora Suzy Gomes Hoffmann, conselheira da ABDF, advogada, doutora em Direito Tributário, ex-vice-presidente do CARF, de 2009 a 2014, professora convidada do IBET, coordenadora, né, da nossa unidade em Campinas, professora da PET. E eu vou confessar que a minha primeira imagem do CARF se materializa na professora Suzy. Não consigo imaginar o CARF sem ela, e talvez essa seja uma impressão não só individual, que ela mesma, mesmo depois de sair do CARF, está no CARF. Mais do que nunca. Então, diante do que a gente ouviu aqui agora, essas experiências, essas trocas são tão importantes, e eu vejo você muito parte disso, construindo o CARF. Então, com você a palavra, minha amiga. Obrigada, minha querida amiga Priscila, aniversariante, que foi ontem, né? Uma pessoa que admiro demais, somos amigas há muitos anos. E queria, Pri, falar de todo o meu orgulho, de todos os talentos que você desenvolveu na sua vida. Hoje ela é a nossa chefe maior no IBET, ela que manda totalmente. Então, muito obrigada por suas palavras. Quero agradecer à Concarf, a Ana Cláudia, que fez o convite, a BDF, presidida pela nossa queridíssima Betina, a Dani, que faz acontecer. Realmente a BDF tem sido propulsora de tantos encontros importantes. Cumprimentar todas as pessoas nessa mesa, a Mauritânia também, minha amiga queridíssima, né, de IBET, que nós somos uma família, né, a família IBET. Gil Jéssica, acabei de conhecer, Laércio, meu amigo Caio, amigo de muitas lutas. E dizer da minha alegria de estar nesse auditório reformado, porque a última vez que eu vim ao auditório aqui da PUC foi na minha defesa de doutorado, no dia 8 de maio de 1998. Então, eu tenho muito tempo de formada, de doutorado. Fiz disciplinas do PBC com o Quiroga, né, Quiroga? A long time ago, né? Então, a gente não pode nem contar, nós somos jovens, viu, gente? Aquele tempo a gente podia entrar no mestrado com 15 anos. E
Somos jovens há mais tempo. E dizer realmente que eu acho que eu incorporo muito o CARF, eu sou uma defensora do CARF, até porque, quando veio a mudança do Conselho de Contribuintes para o CARF, eu fui a primeira vice-presidente, né? Então, que me orgulho demais. E enfrentamos, naquele momento, muitas lutas, não é, da época de vocês, as ações populares, né, contra os conselheiros do CARF, e tudo que veio a partir de lá. E eu sou uma defensora muito grande também da advocacia no CARF. Eu acho que tiveram 2 coisas que eu aprendi muito no CARF. 3. Primeiro, é como o povo da fazenda é bom, né? O pessoal lá sabe muito, né? Então, a gente tem que, para poder fazer esse diálogo no julgamento, os conselheiros todos têm que ter um nível altíssimo. Um segundo ponto é que é um lugar que você faz grandes amigos, realmente, talvez porque a gente tem inimigos em comum. Gente, hoje uma das minhas melhores amigas é a Karen, todo mundo sabe disso. Eu tenho aqui que falar que o tio Jesse vai enfrentar as 2 juntas, né, Karen e eu, no mesmo processo. Estou com uma pena do povo lá, o Efigênio vai ter que dar, né, usar chicote. Dar chicote para a gente parar de falar. Estava terrível. Mas dizer assim, dos grandes amigos que a gente faz no CARF. E uma terceira coisa, mas não menos importante, é o como eu aprendi a admirar os advogados no CARF. A advocacia no CARF é maravilhosa. Aqui a gente tem um grande exemplo, que é o Quiroga, né? Vi inúmeras sustentações, mas, além da sustentação, como se é defendido o direito contribuinte, como existe um diálogo dos conselheiros a partir da fala do advogado. E, muitas vezes, a partir da fala do procurador. E ali se tem uma discussão genuína, importante, em que se constrói, num conjunto de conselheiros, procurador e advogado, a solução. Né? Quantas vezes você não deu uma parte importante para mostrar, relator, não é, você está vendo o fato errado, e, com isso, se impediu que houvesse embargos de declaração e muitas outras coisas. Então, acho que essa construção ela é importantíssima. E nós não podemos, em momento algum, diminuir a possibilidade de um advogado estar presente durante as sessões. Não há justificativa. Por quê? Até na mesa de abertura, e a gente já sabe, o querido presidente Carlos Higino colocou 50% dos processos são julgados favoráveis ao contribuinte. Então, significa que 50% dos lançamentos foram errados. Então, significa que nós temos um problema na origem, que é a Receita, os auditores lançando equivocadamente. Então, o problema da litigiosidade não está na advocacia. O problema da litigiosidade está na matéria-prima, que são as leis, e a aplicação pela Receita Federal. Que, muitas vezes, a gente tem que entender, já tive a oportunidade pelas entidades, até numa reunião com o secretário da Receita Federal, e ele disse que é realmente verdade. O fiscal, na dúvida, ele lança, porque, senão, ele pode sofrer sanções em razão disso. Mas não podemos colocar nas costas do contribuinte a alta litigiosidade e nem nas costas da advocacia a ineficiência do Conselho. Muito pelo contrário. O Conselho é eficiente em razão deste conjunto soberano da democracia, que se faz com advogados, procuradores, conselheiros, partes, todos nós querendo dar o melhor resultado possível. Por isso que o meu tema, que é sobre a questão, se puder colocar, das reuniões síncronas e assíncronas, veja, eu acho ótimo Oi? Consigo. Eu acho ótimo essa questão de ter... é para cá mesmo? De ter... Eita. Foi. Da gente ter reuniões síncronas, de termos reuniões virtuais. Eu sou casada com um juiz, e hoje meu marido ele é do tribunal que julga só os recursos do Tribunal de Pequenas Causas. Não teve, até agora, desde que começou esse tribunal aqui no Estado de São Paulo, acho que faz um ano e pouco, ele não teve nenhuma reunião presencial. Por quê? Porque se tratam de questões de pequeno valor. Então, os advogados, principalmente do interior, não vale a pena, né, ir até São Paulo, onde tem que ser. Então, todas as reuniões são virtuais, com
ou tem muitas decisões assíncronas, e todos os pedidos feitos pelos advogados vão para uma reunião síncrona virtual. E, como o próprio presidente Gino colocou, são poucos os pedidos. Se ele tem uma reunião por mês, é muito. Então, só que não se destaca, não se tira o direito do advogado pedir para poder fazer a reunião síncrona, ainda que virtual. Então, eu acho que o grande problema das reuniões presenciais e virtuais e das reuniões assíncronas é retirar do contribuinte e também da própria procuradoria, ou seja, das partes, o direito de ir de uma reunião virtual para uma reunião presencial, que hoje há essa vedação, e o direito de sair de uma reunião assíncrona para uma reunião síncrona. Essa redução, para mim, é intolerável. É intolerável para o contribuinte e para a Fazenda, porque fere o devido processo legal, não é nem o direito do contribuinte. E acho que a gente não precisa falar tanto sobre isso. Esses valores que foram dados, já fiquei sabendo que, na reunião que teve agora das entidades, há um compromisso do presidente de rever esses valores. 60 milhões para a primeira sessão, 7,5 para a segunda e 30 milhões para a terceira sessão, é para não ter. Né? Porque, não, mas o presidente pode tirar. Não, o advogado, o contribuinte, o procurador tem o direito de pedir isso. E veja só a confusão que vai dar numa terceira sessão. A gente tem 30, 50, 60 casos idênticos em lote de PIS/COFINS. Vocês estão livres disso agora? De PIS/COFINS? Ou que vocês só pegam... É o residual. Então, mas, assim... Então, você tem um processo só de PIS/COFINS ou você tem lotes de PIS/COFINS? Então, como é que você vai contar esses valores? E, recentemente, está aqui o pessoal do meu escritório, a gente teve o seguinte problema. A gente tinha um lote de processos que foram para virtual, a gente já tinha despachado com o relator, a gente tinha pedido para ir para o presencial, nós pedimos para mudar, apesar de ter a questão na portaria, acreditamos nesse bom senso, no diálogo. Bom, tivemos uma primeira resposta que a gente tinha juntado passagem errada, não tinha nada a ver conosco. Eu quero trazer esse caso prático, porque, na teoria, é lindo, mas, na prática, não é assim. Na véspera, a gente não tinha ainda a resposta. E, como são pedidos contraditórios, nós não tínhamos pedido a sustentação oral. No dia, veio falando, não, a gente não vai mudar. Então, está aqui o Daniel, que não deixa mentir sozinha, falou, então, eu quero fazer a sustentação oral. Só que, como eu estou num ambiente virtual, o estatuto da OAB vai para o lixo, né? Porque um advogado pode pedir, ele pode entrar em qualquer lugar, mas se não lhe dão o link, como é que você entra na sala virtual? É um impedimento. Por sorte, por a gente ter despachado, a relatora foi muito bem, o tema que a gente queria ganhar, nós perdemos votos de qualidade, a gente nem vai recorrer disso, porque a gente sabe que não ganharia, mas perdemos o nosso direito. Perdeu o Estado brasileiro, a sociedade democrática, de ter uma conversa. A Procuradoria poderia ter falado, é um tema novo, em termos de... Novo, assim, entre aspas, em termos do que pode dar o crédito. É um tema não sedimentado, vamos dizer dessa maneira. Então, esse impedimento para pedido de alteração de pauta, que vem desde janeiro, que é pelo artigo 9º, depois a gente... Olha só, depois a gente falou assim, bom, mas no regimento, quando você pega, não está inserido dessa maneira. Nós alegamos, mas, poxa, por que você não respondeu isso a tempo? Não, a resposta veio depois da sessão. E aí nós fomos, não, mas a portaria número 6 não está no site do CARF, e ela foi colocada naquele dia às 15h. Ou seja, não teria sido mais honesto e mais bonito e mais democrático ter dado a palavra? Qual que é o problema de abrir 15 minutos uma sustentação oral? Então, eu tenho um pouco de medo quando se fala em bom senso, não, nós atendemos tudo, né? Porque você vai cair em pessoas, e, às vezes, aqui, talvez, o problema maior tenha sido a gente ter enfrentado com os funcionários. Não foi nem de ter chegado, efetivamente, à presidência. Nós temos que lembrar que a gente já tem um projeto de lei aprovado no Senado, que vai para a Câmara, que trata do processo administrativo fiscal e que traz esse direito, que ele diz que os julgamentos poderão ser realizados de forma presencial ou remota,
ressalvadas as hipóteses do regimento, com as sessões de turma extraordinária ou de plenário virtual, garantida, nesse último caso, a possibilidade de apresentação de pedido de destaque, a fim de que o processo seja excluído da pauta do ambiente virtual de julgamento. Isso vai estar na lei, ou seja, é um regimento que nasce, é uma norma que nasce para cair, porque nós vamos ter um outro processo. E aí, eu me pergunto, na verdade, aí temos o Estatuto da OAB, que eu trouxe aqui, a gente não pode diminuir enquanto advogados, e aqui eu quero falar que, como conselheira, eu nunca vi um advogado fazendo uma sustentação oral inoportuna, errada. Muito, lógico, há os melhores e há os piores, mas nunca que não acrescentasse, né? Advogados conhecidíssimos, e às vezes aquele advogado que é da própria empresa vai lá e faz uma sustentação oral belíssima, esclarecedora, né? Então, eu acho que é uma lei, e essa lei não pode ser sobreposta por uma portaria do CARF, né? A gente vive ainda um Estado de Direito em que o princípio da legalidade é fundamento desse Estado. Então, a importância da sustentação oral para a consecução do princípio do direito ao devido processo legal, ela é fundamental. E aqui eu coloco também da Procuradoria, também dela. A Procuradoria tem feito e faz, e todos aqui que convivem no CARF, e Quiroga já teve embates imensos, né, com vários procuradores, né, Quiroga, eles fazem excelentes sustentações. Então, esse direito, que seria um direito de defesa, na verdade, é um direito do devido processo legal, que jamais pode ser diminuído. Então, o princípio da eficiência não pode se sobrepor ao princípio do devido processo legal. E os direitos do advogado não podem ser mitigados por portaria do CARF. E até porque a experiência nos mostra que toda essa reunião só traz o bem para o resultado final desses processos. Então, na verdade, nem vou usar todo o meu tempo, era isso que eu queria dizer, e agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Antes de defender o direito do contribuinte ou até o direito do Estado, há que se ter uma estrutura apta para isso, né? Os palestrantes que te antecederam, não me lembro exatamente quem falou, a gente tem meta para cumprir. E se você tem uma limitação já própria do sistema, para que eu vai entrar nessa briga se tem tantas outras brigas para a gente comprar, né? São reflexões importantes. Obrigada, Suzy. E nosso último palestrante, a minha maior dúvida era, perguntei, Jesse, é assim que se fala? Ele disse assim, é exatamente como se escreve. Jesse de Moura Vasconcelos, é conselheiro do CARF, atuou como advogado e consultor tributário em escritórios e multinacional de auditoria, é especialista em direito tributário pelo IBET e mestrando em direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Por favor, com você a palavra. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, então vou reforçar mais uma vez o agradecimento à CONCARF, à ABDF, às pessoas da Ana Cláudia e do Felipe, que não estão mais aqui, mas fica, de toda forma, o registro póstumo, não, perdão, o registro posterior. Matei o Felipe e a Ana Cláudia, já pensou? Mas é um prazer estar aqui com colegas conselheiros, ex-conselheiros e grandes profissionais, porque facilita e, ao mesmo tempo, dificulta o trabalho, que eles já tocaram em muitas das coisas que eu iria falar, então eu vou poder ser rápido e breve para respeitar os nossos 10 minutos, já que a gente está com o horário apertadinho aqui. Então, meu tema toca num tema macro, da segurança jurídica, da estabilidade jurisprudencial, que tem tudo a ver, na verdade, com o contexto que nós estamos vivendo de reforma tributária. O contencioso administrativo vai passar por esse fluxo de reforma também, está em pleno debate no Legislativo. O fato é que unidade e estabilidade jurisprudencial, na verdade, tem tudo a ver com a relação da jurisprudência administrativa com a jurisprudência do judiciário. Essa relação de influência mútua e influência recíproca é um ponto que pode garantir ou afastar segurança jurídica e pode mitigar a estabilidade jurisprudencial. E o RECARF novo tem uma pequena alteração que toca nisso aí. Então, é disso que nós vamos falar rapidamente. Agora.
Bom, o contexto do novo RICAF, eu vou passar rapidamente por isso. O próprio presidente Carlos Gigino já destacou, mas havia uma constatação de dados de que os processos, de certa forma, tinham um tempo médio de julgamento e tramitação relativamente alto, com acervo elevado, acervo de R$ 1 trilhão, 85 mil processos. E o novo RICAF busca, expressamente, inclusive, não sou eu que estou dizendo, isso é informação que consta do próprio memorial do RICAF, que é baseado em 4 pilares, ou seja, diminuição da temporalidade, celeridade, maior produtividade, ampliação do direito de defesa e maior transparência. Então, foram várias medidas, algumas delas já destacadas pelos nossos colegas, pelos nossos antecessores, plenário virtual, súmulas, reformulação da composição, turmas especializadas, como o Lécio já destacou bastante, tempo de mandato. Agora, uma questão importante é que quanto desse cenário de demora de tramitação ou de estoque é efetivamente atribuído à arquitetura processual? Porque essa é uma pergunta importante. Tá? E, como todo problema complexo, a gente tem que rejeitar verdades a priorísticas. O fato é que a demora da tramitação, ou o cenário de intensa litigiosidade do sistema tributário nacional, é uma constatação de causas multifatoriais, no mínimo. Então, não é necessariamente atribuído integralmente à arquitetura do processo administrativo tributário, pelo contrário. Na verdade, se a gente olhar para os dados, e aí, só para citar a título de exemplo, nós temos um estudo da Associação Brasileira de Jurimetria que rejeita basicamente todos os tabus a respeito do contencioso administrativo tributário, de que o tempo de tramitação está relacionado à especialização, ao número de conselheiros, ao voto de qualidade. Todos esses tabus são rejeitados quando você olha os dados. Os dados não confirmam nenhuma dessas hipóteses. Então, você não consegue estabelecer uma relação entre a habilidade dos julgadores, eficiência da gestão, valor do litígio, gestão da litigiosidade com o tempo de tramitação processual. Pelo contrário, os dados não provam nada disso. Então, daí porque é importante rejeitar essas verdades a priorísticas sobre o processo tributário e olhar para aquilo com uma visão de que a gente precisa garantir a segurança jurídica e estabilidade partindo do que de fato acontece. Tá? Então, a respeito da relação com os precedentes judiciais, que é especificamente o tema que eu estou tratando aqui, o que é que a gente tinha no cenário anterior? Você tinha um cenário do que o 26A, o decreto 7235 permanece, né? Ele disse que fica vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Você tem uma súmula CAF número 2, de 2006, que também trata desse assunto. Ou seja, o CAF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, embora a Bettina tenha mais cedo destacado que dá vontade de declarar a inconstitucionalidade de determinadas coisas. O fato é que a gente não pode estar impedido, né, por súmula, senão a gente perde o mandato. Mas o fato é que o RICAF anterior fazia uma disposição a respeito dos precedentes judiciais dos tribunais superiores, que são aqueles proferidos especificamente no âmbito da repercussão geral dos recursos repetitivos, né, do STF e do STJ. E o que é que o RICAF anterior falava? Que a vedação de afastar lei, acordo, lei ou decreto sob fundamento de constitucionalidade, ela não se aplicaria no caso de decisões definitivas de mérito do Supremo ou do STJ, em casos do 543B e 543C, ou seja, repercussão geral e recurso repetitivo. O que é que o RICAF... E aí, o que é que isso acontecia? No cenário anterior, decisão definitiva de mérito é um conceito relativamente aberto e tinha algum tipo de controvérsia em relação a isso. Quer dizer, é trânsito em julgado ou antes do trânsito em julgado, qual é o momento que a decisão se torna definitiva? Aqui tem 2 exemplos, mas, de certa forma, isso na CSRF também passou em algum momento algum tipo de controvérsia, algum tipo de discussão. Então, você tinha precedentes que entendiam que a decisão se torna definitiva antes do seu trânsito em julgado ou apenas depois do seu trânsito em julgado. Mas o que é que o RICAF novo fala sobre isso? Ela substitui decisão definitiva por decisão transitada em julgado. O artigo 98, que é equivalente ao antigo artigo 62, e o 99 também falam dessa mesma forma, ou seja, substituiu-se decisão definitiva de mérito por transitada em julgado. E aí,
tem um parágrafo único que tem uma novidade, mas essa disposição do artigo 99, ela parece ter sido surgida do caso da contribuição previdenciária sobre o texto de férias, que é um belo exemplo de instabilidade jurisprudencial do judiciário. Né? Como que todo mundo se recorda, em 2014 o STJ decidiu, em repetitivo, que não incidia, decidiu de forma favorável aos contribuintes que não incidia a contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Em 2020, ou seja, 6 anos depois, o STF foi lá e disse, então, esse assunto tem repercussão geral. E digo mais, incide contribuição previdenciária sobre o texto de férias. Veja que virada jurisprudencial relevante. E agora, apenas um mês e meio atrás, fez a modulação de efeitos desse julgamento. 2024, ou seja, 10 anos depois do primeiro precedente vinculante, né, em repetitivo, do STJ. E aí, para tratar dessa situação, ou dessa possibilidade de situação, dessa hipótese acontecer, foi colocado o parágrafo único no artigo 99, que fala que o disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema decidido pelo STJ na sistemática do recurso repetitivo. O que é que significa dizer isso aqui? Que você pode, teoricamente, em tese, você pode ter um precedente de caráter vinculante do STJ em repetitivo, cuja aplicabilidade seria afastada no CARF pelo fato de que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, em nome de um futuro e eventual julgamento do STF em sentido contrário, que pode ou não vir. É uma situação curiosa. No mínimo, temerário, de certa forma, que o RICAF tenha decidido por esse caminho em nome da estabilidade jurisprudencial. Como eu disse, a relação entre a jurisprudência do judiciário e a jurisprudência administrativa é um fator relevantíssimo de estabilidade e de segurança jurídica do contribuinte e da administração pública. E aí o artigo 100, que trata do assunto, complementa esse dispositivo, optou ainda por uma solução que me parece um pouco temerária também, é de não permitir o sobrestamento dos julgamentos nessa situação. E aí me parece que talvez essa não tenha sido a melhor solução para o assunto. Você poderia ter dado, no mínimo, 2 formas diferentes de encarar. Você poderia ter autorizado o relator, o presidente, a sobrestar o recurso administrativo, simplesmente, ou você poderia até ter dito, não, deixe o recurso tramitar, mas deixe a sua eficácia condicionada posteriormente a uma apreciação do presidente quanto à aplicabilidade daquele precedente judicial ao caso administrativo. Como se fosse, por exemplo, uma análise de admissibilidade de um recurso especial pelo vice-presidente do tribunal, grosso modo. Não foi isso que o RICAF fez e acabou gerando a situação em que você pode efetivamente ter um descumprimento, de certa forma, de uma decisão de caráter vinculante por disposição expressa do CPC, uma decisão do STJ ser descumprida em função de um futuro eventual julgamento do STF, que pode ser em sentido contrário ou não. Agora, por outro lado, falar em trânsito em julgado me parece melhor do que decisão definitiva, porque trânsito em julgado é uma expressão de conteúdo semântico bem definido. Decisão definitiva, ao contrário, não era tanto. O que é que acontece? O artigo 99 e o 100 claramente estão atacando um problema que não é um problema do processo, da arquitetura do processo administrativo, é um problema da arquitetura do sistema tributário e da instabilidade jurisprudencial do processo brasileiro, do sistema tributário nacional. Então, essa é uma situação em que a gente precisa balancear um pouco segurança jurídica e celeridade processual. A opção do RICAF de não sobrestar os recursos nesse assunto pode contribuir para uma celeridade fictícia, porque você pode ter situações muito curiosas. Então, imagine o seguinte. Você tem um processo administrativo que é julgado com base no precedente do STJ e digamos que esse procedente seja favorável ao contribuinte. Então, você tem um STJ, julgou favorável ao contribuinte, o processo administrativo se encerra, mas a matéria é reconhecida de repercussão geral. O processo não pode ser sobrestado no processo administrativo e, eventualmente, o STF pode julgar a favor ou contra, justificando que o contribuinte adote uma medida judicial contra o tema, ou ainda que a Fazenda Pública não possa ajuizar uma ação judicial para tratar da matéria que foi julgada a seu favor, eventualmente pelo STF, uma vez que a decisão administrativa vincula a Fazenda Pública.
Em um ou em outro cenário, o fato é que perdemos todos. Não perdeu nem a Fazenda Nacional, não perdeu nem o contribuinte, perdemos todos, porque a instabilidade do assunto é um problema que repercute para todo mundo quanto sociedade. Então, só fazendo coro aqui, eu acho que não preciso pregar para convertidos aqui, enquanto é importante segurança jurídica, estabilidade jurisprudencial, e destacar que esse é um dos pontos do RICAF que, para além de outros, voltado à concretização de uma celeridade processual, pode acabar gerando um problema em sentido contrário. O tiro pode sair um pouco pela culatra. Então, é isso. Fica aí dentro dos 10 minutos, bem dentro do prazo. Obrigado a todos e agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelas palavras. A verdade há muito que se discutir, e ao invés de cada um tomar um lado, a gente fica mais forte juntos, né? Há pontos que todo mundo se incomoda. O Caio disse da beleza da PUC, né? Mas eu vou dizer da beleza dessa mistura de academias, aqui representada pelo professor Quiroga, as arcadas estão aqui, mas também pela discussão dos pontos tão interessantes, dos pontos de vista fisco e contribuinte, mas o que somos todos, inexoravelmente, é uma sociedade. E essa sociedade tem um objetivo comum, que é de seguir adiante, né? Há 2 anos a gente discutiu muito, viu muita discussão, eu sou de esquerda, sou de direita, se politizou tudo. Na verdade, nós somos todos adiante, né? E eu acho que propostas como essa, aqui idealizadas pela Concarf e muito bem capitaneadas pela BDF, tendo a PUC de berço, mostram isso. As discussões são necessárias, esse palco é fundamental e a gente precisa estar aberto a ouvir, porque ouvindo a gente vai aprender sempre, né? No mínimo, aprender a como não fazer algo, mas aprender, né? Então, quero parabenizar aqui também posteriormente ao início, ou póstumamente a essa mesa que está se acabando. Ela é póstuma. Agradecer aqui o convite formulado pela BDF, a oportunidade da PUC e a disponibilidade de todos, tanto conselheiros quanto público. E dizer que a gente encerra essa mesa da melhor maneira possível, aí, com essas 5 brilhantes falas, e aproveitar também a oportunidade para dizer que às 14 horas os trabalhos serão retomados, então a gente tem um breve intervalo aí para o almoço. Muito obrigada.